Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Estamos estudando o plexo frontal e estudamos na semana passada os vícios, né, que que formam a inveja. Hoje vamos estudar o lado oposto às vibrações mais altas, que constituem a prudência, o sentimento de prudência no homem. Então diz a lição: prudência, plexo frontal. Prudência é a manifestação de aspectos das energias mais aperfeiçoadas do plexo frontal em razão das experiências que o homem passou ou adquiriu nas sucessivas encarnações, estando registradas nele. Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, e a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiros das energias dos elementos que compõem o organismo do homem aos poucos vão se aperfeiçoando, se aprimorando, tornando-se mais sutis, mais perfeitos, colaborando para a formação dos sentimentos elevados do homem e suas qualidades racionais, transmutando vícios em virtudes. As energias essas energias fazem o homem agir ou falar com ponderação, discrição, bom senso. Ele torna-se sereno, discreto, cauteloso, prudente, cordato, precavido, com um gênio temperante, compreendendo e praticando. As vibrações que chegam através dos sentidos, as das células desregradas que manifestam a necessidade e as impressões gravadas no perispírito chegam à área primária do lobo parietal, onde ficam esses centros, que são como grupos de ilhas de neurônios, fazendo vibrar a energia da inteligência que os banha, somando-se a ela, transformando-se em energia inteligente. Destes centros, as vibrações da energia inteligente são transferidas pelas sinapses para a área secundária ou de associação do córtex parietal, que é justaposta a ela, sendo esses neurônios banhados pela energia do pensamento, passando a vibrar na frequência chegada, gerando o pensamento do homem para a transmissão. Da área secundária ou de associação, as vibrações do pensamento são levadas até o intelecto, que está localizado no núcleo do chakra coronário, na área secundária do córtex cerebral do lobo parietal, na figura 40, a figura da 40 da área, né? Na área 40 a figura. Entrando em ressonância se houver essa vibração registrada, manifestando-se como energia pensante, inteligente, consciente, ou seja, a consciência do homem. Doravante, vamos nos referir a esta partícula como energia pensante consciente. A energia pensante consciente é encaminhada através da instintividade para o plexo frontal, localizado na área supramodal ou terciária do córtex cerebral do lobo pré-frontal. Áreas 8, 9, 10, 11, 12, 45, 46 e 47, que é o receptor e transmissor dos pensamentos. Ele é um receptor, câmara mental das energias da sensibilidade imaginária, táctil e matéria imaginária, que são aspectos do Vayu, onde a matéria imaginária é plena. É nele que atuam todas as energias envolvidas para a realização das formas, sentimentos, desejos, movimentos, fala, etc. Ao chegar à câmara mental, a energia pensante consciente faz vibrar as correntes imaginárias, produzindo a energia criadora. Esta energia se manifesta gerando o molde da forma na matéria imaginária, como uma bolha de ar imersa na água,
pois as correntes imaginárias são as modeladoras e criadoras dos moldes na mente. A energia vital, que é produzida pelo movimento da energia pensante consciente presente na partícula pensamento, passa a atuar, dando o ânimo vivificador ao molde, criando um campo de vibração e ação, gerando uma aura em torno do homem, que atua como um canal de comunicação entre a câmara mental e a parte externa, permitindo que o molde sugue a matéria astral em que o homem está imerso, preenchendo, constituindo o que pode ser definido como um corpo de matéria astral carregado de força mental e com um movimento próprio. Após o preenchimento, a forma retorna através das ilhas de neurônio do chakra coronário para o cerebelo, que promove o conhecimento da consciência da forma, e para o bulbo raquiano, onde se unificam as diversas manifestações das energias que conduzem as forças para o movimento de toda a máquina orgânica. E o homem reconhece o que é, ou sente o desejo, agindo de acordo com a razão, uma vez que o intelecto participou. Mais ou menos assim. Então vamos dar uma estudada, né, definindo as coisas, vendo as energias por onde passam, né, o que são essas energias, né, os sentimentos que trazem essas energias, ou que são essas energias, no caso. Né? Então ele diz assim que a prudência, no caso, né, é a manifestação de aspectos das energias mais aperfeiçoadas do plexo frontal em razão das experiências que o homem passou ou adquiriu nas sucessivas encarnações, estando registrada nele, na vibração única. Né? Então diz assim, bom, essa a prudência, né, manifesta de aspectos das energias mais aperfeiçoadas, tanto do plexo frontal como de outros plexos, tá certo? Porque a gente já viu que a gente não pode analisar uma energia isoladamente, né? Porque ela não trabalha sozinha, ela trabalha com outras energias, ela se manifesta para a realização de uma obra com as outras energias, né, que cabem naquela forma e aqueles sentimentos que estão se manifestando, tá certo? Então ele está dizendo, a gente já viu na semana passada, ele está repetindo, porque é para que a gente vá se familiarizando com os termos e tendo na nossa mente registrada essas vibrações, por exemplo, a figura, né, de, um, de uma gama de vibrações, né, das mais baixas até a mais alta, que é um aspecto de determinado éter, de um éter, tá certo? Então, tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e imperfeito, isso é uma lei. Isso vai desde o átomo, né, até a galáxia, tá certo? É a mesma lei. A lei que atua no átomo atua também na galáxia, né? Grosseiro e perfeito, e a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiros das energias dos elementos que compõem o organismo do homem. Aos poucos, vão se aperfeiçoando, se aprimorando, tornando-se mais sutis, mais perfeitos, colaborando para a formação dos sentimentos elevados do homem e de suas qualidades racionais, transmutando, transformando vícios em virtudes. Né? Então, vamos dizer assim, são a manifestação dos instintos e necessidades mais grosseiras das energias, veja? Energia de baixa vibração dos elementos que compõem o organismo do homem, tá certo? Então, nós vamos ver aqui né, o aspecto, né, como a gente colocou, né, essa faixa vibratória aqui é um aspecto, tá certo? Essa vibração daqui até aqui, ó, de um extremo ao outro, é um aspecto de um éter qualquer,
A gente está usando isso aqui como uma figura, né, padrão para todos os éteres e todas as energias, né, ou todos os aspectos. É a mesma, são todos iguais, só muda a qualidade da energia, se é Teja, se é Vayu, se é Priti, se é Apas, né? E a vibração, que é o aspecto, né? Que vai da mais baixa vibração, né? Que é essa parte aqui do lado esquerdo, até a mais alta vibração, que é o lado direito da figura. Estão percebendo? Então, tudo inicia assim, aqui é o princípio grosseiro e imperfeito, porque as sensações que essa energia, nessa vibração, traz, as sensações são, né, grosseiras, imperfeitas, tá certo? Para nosso padrão aqui, né, o que é imperfeito e o que é perfeito, tá certo? Então, essas vibrações vão aumentando e até que chega na vibração mais alta desse mesmo aspecto que a gente está usando aqui, né, que é, né, aqui é a virtude, né, e aqui do lado esquerdo da gente, onde tem a mais baixa vibração, é grosseira e imperfeita. Agora vamos ver um outro detalhe, tá certo? Porque às vezes gera até dúvidas, né? Tudo nos planos da natureza tem um princípio grosseiro e perfeito e a manifestação dos instintos, tá certo? Eles têm instinto e necessidade. Os elementos inferiores têm instinto e necessidade. E esses instintos e necessidades são de baixa vibração, né? São os mais grosseiros, quer dizer, lá na vibração a gente viu o lado esquerdo, né? Mais baixa vibração. Agora vem, ó, o interessante é isso aqui que nós vamos ver. Dos elementos que compõem o organismo do homem. Ora, o organismo do homem é composto de sistemas, né? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema. Cada sistema desse é composto de órgãos, né? Por exemplo, o sistema circulatório, né, é composto de órgãos que formam esse sistema, tá certo? O respiratório também. E todos são assim. Então, os elementos, nós vamos ver os elementos que compõem o organismo, ou seja, o órgão, né? E os órgãos são compostos de células, não é verdade? E as células, como matéria, são constituídas de átomos. Percebem? O princípio é o átomo. O átomo constitui a matéria, que constitui as células, que constitui os órgãos, que constitui o sistema, que constitui o organismo. Então vamos ver aqui, né, o átomo, tá certo? Vamos ver o átomo. Então vamos ver ele aqui. A gente estudou átomo, a gente está vendo aqui o nêutron, né? Então, olha, o átomo ele tem 4 fases, tá certo? Porque o átomo é constituído desses elementos aqui, ó, tá certo? Desses elementos. Então, o que é que acontece? O princípio, quando ele é logo condensado, ele é o chama de pósitron inicial. Deixa eu ver se ele está aqui. Aqui, ó, próton, aqui, né? Olha, pósitron inicial. Olha o que é que acontece. Os átomos etéricos, né? Aqui o amarelo é o Prithvi, o átomo etérico Prithvi, o preto é o átomo etérico Prana, o vermelho é o Tejas, o azul é o Vayu e o branco, aqui considere branco, é o Apas. Aqui, ó, ele está condensadíssimo. Há uma pressão extraordinária. Existe a pressão do átomo do éter em cada átomo etérico. Quer dizer, no caso aqui, a pressão é a energia Prithvi, aqui é a compressão, né, que comprime eles, é o prana, aqui é a compressão do éter Teja. Então, eles estão imersos nos éteres.
mergulhado nos éteres. Então ele sofre pressão de tudo quanto é lado, né, do éter. Então ele mantém-se assim, condensado, tá certo? Então essa é a primeira fase do átomo, né, que aqui é o núcleo do átomo, certo? Então ele vem aqui, ó, aí vem o próton. E o próton ele já tem, olha, os átomos etéricos já se afastaram do centro e já tem um movimento circular e já criaram órbitas de energias. E essas órbitas de energia já criaram um elétron, tá certo? E um outro aspecto também que tem aqui, essa parte aqui, ó, a energia que condensa. Quando o átomo, as vibrações, né, dos átomos etéricos é baixa, ele fica mais próximo do centro. Quando essas vibrações são baixas, o próton ele é envolvido por energia Uasakaya, que é a energia da matéria inorgânica, tá certo? Essa parte aqui é envolvida por uma energia, né, que ele fica, então, como os metais que a gente conhece aqui, né, tá certo? Então, é o Azakai. Quando esses elementos aqui vão aumentando a velocidade, eles a força centrífuga vai afastando eles do centro. E essas energias, a energia que ele tem aqui de mais alta vibração é a energia mais perfeita que a anterior, quando ele estava ainda com. Então, quando ele atinge essa capacidade, essa energia aqui já não condensa mais eles, não consegue condensar. Então tem que entrar uma energia aqui que condensa agora esse mesmo corpo. Aqui foi o Aslakaya que condensou, né? Quando eles atingiram a perfeição tal que o Aslakaya não conseguia mais envolvê-los, né? Aí agora é uma energia que é mais compatível com ele, que é a Equinauri. Essa energia Equinauri é a energia que condensa os elementos da matéria orgânica. Por quê? Porque esses átomos aqui vão formar, né, moléculas, células, tal, da matéria orgânica. Essa energia aqui, tá vendo? É o mesmo elemento. Quando eles têm baixa vibração aqui, quem condensa eles é a energia Uasakaya. E então eles são densos, né, e formam a matéria inorgânica. Quando eles atingem uma determinada vibração, essa energia já não mais condensa eles, porque a energia deles é mais alta do que ela passa. Eles já não têm ação. O Azakaya já não tem ação sobre esse elemento químico aqui, que é um próton, tá certo? Então, aí agora quem atua sobre ele é a energia equinaure. Estão percebendo? Então, esse processo aqui, né, da qualidade da energia aqui, é que vai determinar o que a gente está chamando aqui, né, a necessidade grosseira imperfeita que compõe o organismo do homem, a gente já viu, e que aos poucos vão aperfeiçoando e aprimorando, tá certo? A gente explicou agora os átomos etéricos, tornando mais sutil, mais perfeito para a colaboração e perfeito, colaborando para a formação de sentimentos elevados do homem e suas qualidades racionais, né? Transmutando vício em virtude. Então, essa nova energia é ela que constitui, como a gente já viu aqui, né, grosseira e perfeita das energias dos elementos que compõem o organismo do homem, né? O organismo é formado de sistema, cada sistema é formado de órgão, cada órgão é formado de célula, cada célula é formada de átomos e cada átomo tem a sua qualidade, né? Que é essa energia aqui, de cada elemento desse, no próton, né? Já viu?
O núcleo do átomo, aqui é um elemento do núcleo do átomo, de qualquer átomo, tá certo? Então, o átomo tem ele, tá? Tem todos eles aí. Um átomo pode ter, ó, esse aqui, pósitron inicial, pode ter o próton, tem o próton com certeza, pode ter, tem também o nêutron, tá vendo? O nêutron. Agora veja a diferença do próton, tá vendo? A órbita aqui, ela sai, vem aqui para fora, tá vendo? Esse é o próton, ele está em atividade. Esses átomos etéricos aqui estão em atividade, né? Com a parte externa. Então, quando eles conseguem acelerar essa vibração, né? Ele vai diminuindo a matéria, essa órbita aqui vai diminuindo e não está mais aqui fora. Então está aqui, né, a parte negativa e a parte positiva. A parte positiva é aqui e a parte negativa é o elétron. Estão aqui dentro, fechadas, hermeticamente fechadas. Então não existe, né, do lado de fora o que é positivo e o que é negativo, que está todos os dois aqui. Então a carga dele é neutra, né? Por isso chama nêutron, que é neutra, não tem nem é positivo nem negativo. Ele é neutro, tá? Então vai indo, aí chega ao ponto em que eles param, aí acaba as órbitas, é o pósitron final, tá vendo? Ele se dissolve, tá certo? Então é isso que determina a qualidade, né? Que aos poucos vão se aperfeiçoando, tá vendo? Aperfeiçoando as energias e com isso aprimorando as formas, tornando-se mais sutis. E essas energias é que vão formar o sentimento do homem, do ser humano, tá certo? A prudência são colaborando para a formação dos sentimentos elevados do homem e suas qualidades racionais, transmutando vícios em virtudes, porque ele já, né, já não, aquela, né, aquela figura que tem as vibrações, né, que a gente considera como aspecto. A parte esquerda é as vibrações mais grosseiras das energias. E o lado direito são as vibrações mais perfeitas, né? Mais perfeitas do elemento, do homem. Tá certo? Então ele age, né, movido por essas energias. O que ele fala é a manifestação dessa energia, que ele fala com ponderação, são energias mais elevadas, com discrição, bom senso. Ele se torna um ser humano sereno, discreto, cauteloso, que usa o quê? A razão, tá certo? Prudente, a razão. Cordato, porque é fraterno, né? Precavido, né? Com um gênio tranquilo, compreendendo e praticando. Estão percebendo? Tá? O que são os sentimentos do homem são essas energias atuando, se manifestando. Tá? Aqui, as vibrações que chegam através dos sentidos, dos cinco sentidos, olha aí os átomos, tá vendo? Você lembra que a gente fez aquela historinha da manga, o menino com a manga? Tá? Então não pode, a gente vai analisar só o vaiu, né? Não, porque, olha, tem, né, por exemplo, na vista, né? Os nossos olhos é o tejas, o nosso tato é o vaiu, que é o tato, né? É a nossa audição, o nosso olfato, a nossa gustação, né? A audição é o prana, olfato é o priti, gustação entra todo mundo lá. A base é o apas, né? Mas entra todo mundo lá, que a gente já viu a gustação, não é verdade? Tá certo? Então, essas vibrações que chegam pelos nossos sentidos, né? As das células desregradas, quer dizer, né? Aqui, uma grosseria imperfeita dos elementos que compõem o organismo, que aos poucos vão se aperfeiçoando e tal. Tem aqui, né, que os elementos, né, inferiores, tal, né, os instintos, né, a manifestação dos instintos e necessidades.
Então, são as energias de mais baixa vibração, né? Então, diz assim, e as vibrações, as das células desregradas, tá certo? Quando a célula está desregrada, ela acelera a vibração dela, fica além da vibração normal. Então, ela tem maior necessidade. E aí a lei da necessidade atende a esse desvario, esse desregramento, tá certo? Então, essa energia desse desregramento que manifesta a necessidade, né? Os vícios, né? Os vícios é o desregramento das células, tá certo? E as impressões gravadas no perispírito, que a gente já viu também, né? Na semana passada, que são as impressões que ficam gravadas no perispírito, que tem um tempo de vida, né? De 9 meses, né? Todas essas energias, elas se dirigem para um determinado lugar. Entra pelos olhos, pelo ouvido, pelo nariz, né? As que manifestam as vibrações das células, né? E as impressões que estão no perispírito, né? Vão para a área primária do lobo parietal, onde fica esses centros, que são como ilhas de neurônios fazendo vibrar a energia da inteligência e os banhos somando-se a ela, transformando em energia inteligente. Vamos ver? Ó, nós vimos aqui, ó, 39, né? Essa área aqui, ó, tá vendo? Essa áreazinha aqui, ó, 39, 40, que é essa área, a restante aqui, ó, tá vendo? Vai, vem por aqui. Onde tem isso aqui, ó, tá vendo? Esses triângulos é a área 40. Onde tem esse círculo aqui com um lá dentro, né, é da área 39. Esse triângulo sem nada dentro é da área, né, da área 7, tá certo? Então, essa área toda é que forma não o intelecto, tá certo? O chakra coronário. Não? Então, diz assim, deixa eu ver aqui, né? As vibrações que chegam, chegam à área primária do lobo parietal, onde ficam esses centros, que são como um grupo de ilhas de neurônios fazendo vibrar a energia da inteligência que alimenta, né? Que o espírito alimenta, né? Que os banha, né? Somando-se a ela, essa energia soma a ela, transforma em energia inteligente. Veja bem, a energia que o espírito alimenta é da inteligência, né? Da inteligência. Quando se chega à energia do pensamento, que entrou por qualquer um desses, né? Uma vibração, um pensamento, né? Chegou, porque tudo é pensamento, né? Então, soma-se ele. Lembra que a gente falou que a energia da inteligência, né, é como se fosse um caminhão, tá certo? A energia da inteligência é como se fosse um caminhão. E quando o caminhão descarregado, quando a vibração que chega, né, de qualquer lugar desse que a gente viu aqui, né, que chega a ele, ele que soma-se a ele, é como se o caminhão fosse carregado. Então ele passa a ser agora o caminhão carregado, passa a se chamar energia inteligente. Quando ele está descarregado, energia da inteligência. Quando o pensamento carrega ele, soma-se a ele, aí fica energia inteligente, né? Então, diz assim, aí você sente que são como um grupo de neurônios fazendo vibrar a energia da inteligência, que é o caminhão descarregado, que os banha, né, essa energia, somando-se a ela, que é a carga, né, a mercadoria, carregou ele, transformando-se no caminhão carregado, que é energia inteligente. Tá vendo? A gente fez essa, né, comparação. Tá certo? Para facilitar, né? Para facilitar. Tá certo? Então, aí, esse caminhão carregado dos centros, né, desse centro, o do lobo parietal, as vibrações da inteligência, ou seja, o caminhão, né, ele é transferido
pelas sinapses da área primária para a secundária, né? Os neurônios, eles se comunicam pelas sinapses, tá certo? Então é a estrada, né? Essa estrada que o caminhão passa da área, né? Da área primária para a área secundária, né? Ele leva essa mercadoria para um outro local, né? Essa área secundária de associação é do lobo parietal, do mesmo lobo, não é verdade? Que é justaposta a ela, tá certo? Sendo esses neurônios banhados pela energia, agora é diferente. A área secundária, toda a área secundária do nosso cérebro é banhada, toda a área secundária é banhada pela energia do pensamento. E toda a área primária, tá, é banhada pela energia da inteligência, tá certo? A área primária é a energia da inteligência, é o caminhão. A área secundária, energia do pensamento. Outro caminhão de uma marca diferente. Tá certo? Então, o caminhão que trouxe a mercadoria trans, trans, transmite essa energia para o outro caminhão, ou pega a carga que estava nesse caminhão, e bota no outro caminhão, da área secundária, né? Sendo esse banhado pela energia do pensamento, que é o caminhão com outra marca, descarregado. Então, a carga agora passa para este caminhão, passando a vibrar na frequência chegada, né? Quando ele carrega a carga que a energia inteligente trouxe, que o caminhão, a energia inteligente trouxe, transfere essa mercadoria, né, essa carga para ele. Como ele está descarregado do pensamento, né? Quando ele carrega, passando a vibrar na frequência chegada, né? Quer dizer, o caminhão carregou, gerando o pensamento do homem, né, para a transmissão. Então, quando o caminhão do pensamento está carregado, ele passa a ser energia pensante, tá certo? O outro não é energia inteligente, né? Aqui, em energia inteligente, ele é energia pensante, eu boto aqui a energia do pensamento, a energia pensante, né, do homem, tá certo? Então, este caminhão agora vai levar essa mercadoria para algum lugar, tá certo? Então, ó, da área secundária de associação, o caminhão carregado, vibrações do pensamento, né? Quer dizer, o pensamento que é a carga, são levados até o intelecto, né? Que está localizado no chakra coronário, na área secundária do córtex cerebral do lobo parietal, tá certo? Área 40. Entrando em ressonância ou sintonizando na frequência que estava lá. Se tiver já essa mercadoria lá, né? Tá certo? Então, se tem, aí a resposta que vem de lá, desse armazém, ele já tem essa mercadoria aqui em estoque, tá certo? Nós já temos esse estoque. Se houver essa mercadoria, manifestando-se como energia pensante, inteligente, consciente. Então, essa mercadoria agora começa a chamar de energia pensante, inteligente, consciente. Ele que é essa vibração única, como se fosse um HD, né, no computador, né? Agora, veja bem, essa vibração não é ela que sai, não, tá certo? Foi sintonizado, por exemplo, veja bem assim, olha, tem uma emissora de rádio aí na sua cidade, tem várias, tem uma só, né? Dependendo da cidade, aqui só tem uma. Então, veja bem, se 10 rádios estiverem sintonizados nessa emissora, todos estão ouvindo o que a emissora está transmitindo. Mas não está tomando essas vibrações, né, da emissora. A emissora está apenas transmitindo
né, aquele programa. Então, essa energia, né, a energia, né, única, tá certo? Transmite esse programa, né, que chegou a ele, que sintonizou. Bom, é esse o programa. É como se você sintonizasse uma emissora de rádio com que tem músicas que você gosta, tá certo? Então, essa é a mercadoria que a emissora está, que o seu rádio sintonizou e que você está ouvindo. Mas não quer dizer que a emissora perdeu, né, essa vibração, esse programa, porque você está ouvindo, transferiu para você e ela ficou sem nada. Ela continua, tá certo? É isso que é a consciência do homem. Ela permanece lá, mas agora se expande quando o homem sintoniza, né, essa energia, ele pratica com essa energia que ele sintonizou, como o rádio que sintonizou o programa, tá certo? Então a gente vai se referir como energia pensante consciente, tá certo? Então não é a energia que saiu da vibração única dele, não, apenas foi a vibração dessa que ele sintonizou, tá certo? Então, essa energia é encaminhada, essa vibração, tá certo? Essa vibração que foi sintonizada é encaminhada através da instintividade para o plexo frontal, localizado na área supramodal ou terciária do córtex cerebral do lobo pré-frontal. As áreas têm 8, 9, 10, 11, 12, 45, 46, 47, que é o receptor e transmissor dos pensamentos. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó, de 8 a 9. Aqui, né? Então, essa é 8, tá vendo? Essas bolinhas aqui, miudinha. Porque tem a 6, que é uma bolinha grande. 8, né? 9, que esses pontinhos aqui todos, tá? Vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. 8, né? 9. Aí vem o 10, ó, que é a bolinha aqui, tá vendo? Vem por aqui, ó. O 10, tá? Tá certo? Vem o 11, ó, que é esse bichinho aqui. Tá vendo? 11. E 11 é só isso aqui. O 12 está do outro lado, né? Aí vem, deixa eu ver aqui, Gilberto, você esquece toda hora. Aí vem 45, 46 e 47, né? Então vamos ver. Na semana passada a gente ficou procurando, né? Hoje eu vou ficar procurando também. Aqui, 45, tá vendo? 46, aqui, essa área. E 47 tá aqui. Essa linhazinha aqui passou por cima do 7, né? Mas o 7 tá aqui, tá? Essa área, tá certo? Então, tudo isso aqui ó, é o plexo frontal, né? Aí é nele que acontece tudo, né? Então, vem para ele, né? Pensamento, ele, o plexo frontal, ele tem, ó, a gente chama, tem a câmara mental, né, que tem as energias do Vayu, que é sensibilidade imaginária e tátil. Além da energia imaginária, tem a matéria imaginária, que é essa que reconstitui a forma, né? Que são aspectos do Vayu, onde a matéria imaginária preenche tudo, tá certo? Então, como a gente falou na semana passada, né? Tem essa área toda aqui, ó. Ela a energia imaginária, a matéria imaginária preenche tudo isso aqui. Agora, cada parte dessa aqui tem uma função, né? Se a função é motora, aí tem, além da sensitiva, tem a táctil, né? Tá certo? Se é só sensações, tal, só é banhado pela energia da sensibilidade. Estamos entendendo assim? Então, aqui, além da energia da matéria imaginária, tem a energia dos outros éteres, tá certo? Que cada área dessa é banhada por essa energia de um determinado éter, né?
que, né, faz com que entre em sintonia a energia com aquele neurônio, tá certo? Para dar encaminhamento, tá certo? Né? Ele é o receptáculo, o canal mental das energias da sensibilidade imaginária tátil e matéria imaginária, que são aspectos do Vayu, onde a matéria imaginária é plena, tá vendo? Ela preenche todas essas áreas aqui, ó, da 8, 9 a 47, tá? É nele que atuam, olha, todas as energias envolvidas para a realização das formas, sentimentos, desejos, movimentos e fala. Tá entendendo assim? Então, olha, cada uma parte dessa aqui, ó, cada uma parte dessa tem a energia de um éter, dependendo do, né, se é fala, se é, né, tudo que ele está dizendo aqui, tá certo? Quer dizer, aqui, ó, né, é plena que atua em todas as energias envolvidas para as formas dos sentimentos e desejos, movimento, fala, tá certo? Então vem assim, tá? A energia imaginária, que é aspecto onde a matéria imaginária é plena e nele atuam todas as energias envolvidas para a realização das formas, sentimentos, desejos, movimentos, fala. Então cada um desses é um éter, é a energia de um éter, mas todos eles estão banhados com a matéria imaginária. Está entendendo assim? Então, diz assim, quando a forma, o caminhão trouxe a carga, a mercadoria, chega à câmara mental, o caminhão do pensamento, né, trouxe para cá. Aí entregou a mercadoria aqui. Ao chegar à câmara mental, a energia pensante consciente, quer dizer, a mercadoria, faz vibrar as correntes imaginárias que antes né, do LOCA, lá na formação dos LOCAs, você lembra que é a corrente de energia? A corrente de energia a primeira, né, a esfera rarefeita criou a corrente de energia cinética. Essa corrente de energia cinética, ela, né, acelera, satura e se desdobra criando a corrente de energia da cósmica. A cósmica satura cria a corrente de energia do prana. A corrente de energia do prana satura e cria a corrente de energia do vayu. A corrente, né, de energia do vayu satura-se e cria a corrente de energia da Prithvi, né? Do Prithvi. A corrente de energia do Prithvi satura e cria a corrente de energia do Apas. Agora, as correntes Apas, né, Prithvi, Vayu e Prana se somam e criam a corrente, né, de energia do Tejas, que fica entre o Prana e o Vayu. Lembram disso? Depois dessas correntes, cada corrente cria os seus locas, e que esses locas são alimentados por essa corrente. Tá certo? Então, essa é a imaginária que pega as vibrações e transforma, né, reconstitui a forma que foi decomposta em vibrações lá, né, pela vontade. Lembra? Quando a necessidade, né, emite a forma, essa forma é a vontade. A forma é a vontade. Essa vontade faz vibrar a própria forma que cria o pensamento, ou transforma em vibrações. Tá certo? Então, essa energia, a energia vital, né, que o pensamento a gente já falou, né? Ele traz várias energias. Né? A gente falou a energia cinética, a energia potencial, né? A energia do próprio pensamento, traz a energia vital, né? Traz a corrente de energia da forma, né? Da forma que foi decomposta, certo? Então, a energia vital, que é produzida pelo movimento da energia pensante, ou na mercadoria, né? Presente na partícula do pensamento, na mercadoria, passa a atuar dando o ânimo vivificador módico.
porque já foi criada a corrente, as correntes imaginárias já modelaram e criaram a forma, tá certo? Na matéria imaginária, tá vendo? Aí o que que acontece? Essa forma está paradinha. Aí entra a energia vital e faz essa forma vibrar, tá certo? Então ela passa a atuar dando o ânimo vivificador ao molde, fazendo ela vibrar e cria um campo de vibração e ação em torno da forma, né? Gerando a aura, tá certo? A aura em torno do homem. Agora um detalhe aqui da aura, tá certo? Veja bem, o átomo ele tem a energia que vibra, né? Tá certo? O átomo. A célula é o conjunto, cada órgão da célula é o conjunto de átomos. Cada órgão desse tem um campo de vibração e ação. Esses campos de vibração e ação somados faz o campo de vibração e ação da célula, tá certo? Então, cada campo de vibração e ação de uma célula soma-se, né, às demais células que constituem um órgão. Estão entendendo? E este órgão, ele cria uma aura em torno do homem, tá certo? Então, o que é a aura em si, tá certo? A aura é um conjunto danado de vibração, tá certo? Agora veja bem, então, olha, cada célula, cada átomo que constitui os órgãos, né, vibra, cada órgão vibra, o conjunto deles vibram, e a soma toda fica em torno da célula, que ela vibra. Essas células no organismo junta todas as vibrações das células, né, do órgão e forma uma vibração do órgão. Essa vibração do órgão vem e cria, né? é, o órgão vibra e cria uma aura em torno do ser humano. Agora, se está a aura, os videntes veem isso, né? Se você tem problema cardíaco, a sua aura em torno do coração tem uma tonalidade diferente das demais. Por quê? Porque ela tem menor vibração, tá certo? Então, não tem a vibração normal da aura de um coração sadio. Então, o vidente pode ver, você está com problema cardíaco, você está com problema respiratório, você está com problema, né, digestivo e tal. Está me entendendo? A aura aqui, ó, ela fica com menos luz ou mais opaca ou qualquer coisa assim, diferente de uma aura normal. Então, se você sabe a aura de um órgão desse, né? De um órgão desse sadio, você conhece com a cor da aura de um órgão sadio, e você vê que a aura daquele órgão, do mesmo órgão de um ser humano, está diferente da aura de um órgão sadio, que você já conhece, você sabe que ele está doente do coração. Está entendendo assim? Então, as auras são um conjunto de vibrações, né? Aí a gente vai lá para o átomo etérico, tá lembrado? Né? O átomo etérico, né? Quem é que está a Equinal e tal. Então, diz assim, né? Pelo movimento, né, criando um campo de vibração e ação, que é essa aura que eu falei, gerando uma aura em torno do homem. Essa aura serve de comunicação entre a câmara mental e a parte onde ele está, a parte do cidadão, né? Tá certo? Se é problema cardíaco, é Prithvi, a aura, tá certo? Se é problema respiratório, é prana. O homem está inserido. Você lembra da mensagem de Asura Maya? Aquela entidade espiritual que é membro da equipe do mestre Shebna, né?
quando ele diz assim, vives inserido no mar de energia de todas as qualidades. Então, a gente está, né, em vários graus de aprimoramento, as energias de todos os éteres. Né? Pela lei da afinidade, na aura, né, que criou em torno do homem, né, quais são as energias que estão constituindo aquele pensamento? Né? Porque o pensamento pode estar trazendo, né, o exemplo da manga. Então, todas essas energias vão penetrar preenchendo a forma que é o pensamento. Tá certo? O que é a matéria astral. Né? Após o preenchimento, né, a forma retorna através das ilhas dos neurônios do chakra coronário para o cerebelo. Ora, o cerebelo é quem promove o conhecimento da consciência. Tá certo? É quem promove o conhecimento da consciência. A gente tem consciência, mas não sabe que tem. Não conhece essa consciência. E é o cerebelo que faz isso. Né? E quando a vibração é da forma de movimentos, né? Aí vai para o bulbo raquiano. É no bulbo raquiano onde se unifica as diversas manifestações das energias que trazem o movimento, né? Que conduzem as forças para o movimento de toda a máquina orgânica. Todos os nossos movimentos vai para o bulbo raquiano. É ele, né, que promove. Né? Então, olha, e o homem reconhece. Aqui tá errado. Né? O bulbo raquiano onde se unifica as diversas manifestações da energia que conduz as forças para o movimento de toda a máquina orgânica. Certo? Participa. Agora, essa parte aqui, ó, e o homem reconhece o que é ou sente o desejo agindo de acordo com a razão, uma vez que o intelecto participou. A gente pode considerar aqui o misto, né, do sentimento e do movimento, tá certo? Que é o cerebelo, o sentimento, as vibrações sensitivas, e o bulbo raquiano do movimento. Né? Você sente raiva, né? O sentimento é de raiva e a atitude brigar, bater, etc. Tá me entendendo assim? Bom, então era isso, né, que nós queríamos estudar junto com vocês. Né? Meditem sobre tudo isso, né? E veja que nós não somos matéria, somos energias, não é verdade? E que nós estamos, né, imersos nessas energias, né? E é nosso centro de força, né? O nosso centro de força. Cada energia de um centro de força permeia o universo. Nós estamos em contato, banhados pelas energias cósmicas, as energias do universo. Então, nós não somos uma partícula isolada, tá? Somos essa energia. E o que faz a gente sentir isso, essas vibrações, né, das mais baixas às mais altas, é o pensamento com a intenção do pensamento, o que é que nós desejamos. Né? O pensamento tem que ter a intenção, que é a bússola, que vai dirigir através da estrada imaginária. Então, você pensa com a intenção de conhecer o universo, aí você vai até onde, né, se você se identifica, você sintoniza a sua vibração, sintoniza com que vibração do universo. Você só vai até ali. As vibrações mais altas do universo você não sintoniza, então você nem sabe que existe, desconhece, tá certo? A gente só conhece o que as nossas vibrações estão em sintonia, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso, né, e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir, e recebam um abraço excêntrico.